Aleluia. Mais uma vez eu quero cumprimentar a noiva do Cordeiro, com a paz de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Um é esposo, o outro são noivos. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo 5. E tardando, vamos repetir? E tardando, o esposo ou noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Descansaram e adormeceram. Mas à meia-noite, repete comigo, à meia-noite, ouviu-se um. Aí veio o esposo sair-lhes ao encontro. Então todas as virgens, repete comigo, todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E antes ao que vende e compra para vós, para que compra, eu não posso dar meu. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bocas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras, dizendo: o que disse? Senhor. E ele respondeu dizendo: em verdade vos digo que eu não fui. Aí tem a palavra-chave: vigiar. Repete. Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de senta toda a atenção do Papai. Aleluia. Você que vai olhar para mim, né? Porque não seria impossível assim. O soldado não pode pregar. Então quem tem que pregar aqui. Então, olhe para mim, mas a expectativa é de Deus. Eita glória. Eu sei que chegou depois o missionário Nildo, mestre Nildo Morgado. Seja bem-vindo, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Nildo, nós trabalhamos junto na escola. Ele é professor de Caldeira, mestre e missionário servo do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero começar aqui dizendo que é conhecida essa palavra. Talvez não seja conhecida para aquele que está adentrando, então está conhecendo, querendo conhecer a palavra do Senhor, entrando como um amigo, entrando como simpatizante, entrando para conhecer, entrando talvez porque venha através de um amigo, através do irmão, que venha conhecer, ou que nunca tenha ouvido. Porque eu acredito que já tenha ouvido, mas talvez não deve ter dado tamanha atenção, tanto quanto a gente, porque nós já conhecemos e nós também já ouvimos muitas pregações, sermãos acerca dessa parábola. Parábola que às vezes, muitas das pregações são dadas como alegoria. Alegoria é dentro da filosofia. Só que a alegoria é fantasioso. Só que o Senhor nos traz essa parábola para mostrar a realidade, a um fato escatológico, ou seja, os últimos acontecimentos que o Senhor quer uma aliança e que vem ensinar, nos usando das coisas dos últimos tempos. Olha nós aqui pregando os últimos tempos. E não é da agora, viu? Porque eu sou jovem, Espírito 23, da idade não precisa saber. Aleluia. Mas já vem de muitos anos. Eu não era nem nascida. Eu tenho uma certeza que eu era escolhida. Ele sabia que eu iria trancos e barrancos, chorando, engano, triste, acabrunhada, rebelde. Mas o Senhor sabia que meu coração ia ser doado, transformado, laminado, bagaçado por Ele. Mas por isso que eu estou aqui. Então, sendo assim, aleluia.
agora, nos últimos tempos. Aí me veio uma frase: essa palavra é um farol da vigilança no tempo. É um mapa, é uma instrução, é um guia. Qual? Não só tem essa palavra não. Se a gente for retroceder em 24, 22, tem outras parábolas. Inclusive tem da bolda, tem a barata, tem várias parábolas. E ele quer dizer já, olha, vamos nos conectar. Estou no século 21, né? Vamos nos conectar. Vamos estar no ínter e na conexão, a fiação dos céus, para entender a igreja, o que é bom e o que é ruim, e o que você pode escolher, porque a opção é sua. Eu não posso martelar, eu não posso invadir, mas eu posso, nas extremidades, eu posso usar quem eu quero para poder te ensinar. Aleluia! Então fui pesquisar, é mapa, é instrução. E nessa instrução foi aí que o Senhor começou a Jesus, me questionar, verdade, Pai, a me indagar. Eu indaguei ao Senhor, não. Estou errado, mas vocês vão entender comigo. E aí eu fui pesquisar o que significa as 10 virgens nécias, loucas e prudentes. No grego, aleluia, é chamado de frônimos, as prudentes. Mulheres, mas eu vou tirar mulheres e vou colocar a igreja. Aqui é a parábola que está falando com o povo, está falando com uma igreja. Então, como prudentes, a igreja prudente é frônimos. Em grego, significa a igreja sábia. Aqui na palavra, as mulheres eram sábias, sensatas. Elas pensavam além, mas elas pensavam de acordo na direção de Deus. Elas eram vigilantes, elas eram preparadas para estar ao encontro do noivo, para chegar à espera do noivo. Elas eram preparadas, elas eram sensatas, elas tinham um olhar diferenciado. Mas as nécias significa moros, moro de morbidade, comodidade, morbidade. Vocês até, ou comorbidade, vocês veem e já ouviram falar, por exemplo, obesidade mórbida, significa que todas as doenças estão instaladas ali, que já está no ápice de uma comodidade, uma doença, uma patologia no qual precisa ser tratado. Como? Retirar as gorduras. É a primeira coisa. Só que não é a gordura de Deus, não. É a gordura que vem do céu também, não. É as gorduras que vêm do inferno. São as gorduras que em Gálatas foi relatado, e aqui está escrito na Bíblia, das maledicências, das concupiscências, das maldades, daquilo que nós temos, porque não diga que não temos, mas que temos ponto de equilíbrio quando nós entendemos e queremos ser sensatos, queremos estar, aleluia, sendo prudentes, aleluia. E quando eu estava lendo, aí disse assim: 5 eram prudentes e 5 loucas. Agora entenda, eram 10. 10 eram do mesmo propósito, do mesmo lugar, da mesma igreja. Significa que todos eram virgens. Quando a Bíblia fala que 10 virgens, eram 10 que estavam na presença do Senhor. Eram 10 que se vestiam, eram 10 que pregavam, eram 10, eu estou falando 10, mas é a simbologia, é uma metáfora, muito mais do que 10. A igreja. Mas eram 10 que estavam, eram 10 que supostamente estavam atendendo, eram 10 que estavam trabalhando para o Senhor, eram 10. Mas o Senhor classificou essas 10. Porque só Ele pôde classificar. Porque o Senhor está falando aqui que na classificação está dentro da igreja, de prudência e honestas ou loucas, tinha uma relação com o Senhor, um relacionamento. E Jesus Cristo julgou esse relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento ele é interno pessoal, ele não é coletivo.
Eu posso até mostrar quem eu sou, mostrar que eu tenho santidade, mas que Deus esteja louca. Aleluia. Eu tenho defeito. Aleluia, como a igreja tem. Mas por muitas vezes, o que o Senhor quer dizer é que essas foram reveladas. E elas se revelaram. É aí que chega o cerne da questão. Elas tanto se revelaram que fizeram assim, ó. As loucas tomaram suas lâmpadas e não levaram azeite. Já está dizendo aqui. A prudente levou, foi notório, mas foi notório também que as loucas não levaram azeite. Deus, Ele permite que quando você está no posicionamento que não está no enquadramento dele, mas que aparenta para o outro, que tem uma relação com Deus, aleluia, o Senhor permite que o próprio se revele. Para quê? Para que seja denunciado e que haja renúncia para a salvação. De quê? Do pecado. Aleluia. A igreja está entendendo? Louvado seja Deus. É conhecimento. A espera é a expectativa do Senhor, não é meu. Eu gosto do manto, aleluia, eu gosto do movimento, aleluia. Mas hoje o movimento é a palavra, e a palavra é movimento, a palavra é graça, a palavra é bênção, aleluia. Então é notório que as loucas já estavam sem azeite, mas ela estava com a lamparina e estava vestida como virgem. Aí é um questionamento: mas eu sou virgem? Sou. Quando fala da virgindade aqui, é da pureza. Entendeu? É algo como a neve. Aleluia. É da pureza. É de quem você se revela para Deus. Porque quando você se revela para Deus, você se mostra para o homem naturalmente. Você se revela de forma natural, espontânea e autêntica. Aleluia. Não precisa camuflagem e não precisa dizer eu sou modesta sabendo que tu não é. Eu estou falando da igreja, mas eu estou falando a priori com cristãos. Aquele que já está dentro. Mas aquele que adentrar, aleluia, aquele que entrar, ele vai fazer o quê? Se enquadrar. Ele entra do jeito de Deus. Pode vir do jeito que tiver. Cabisbaixa, do jeito que tiver. Se está bebendo, se está fumando, se está todo, com a mulher todo, se está toda a vida estraçalhada, pode entrar, porque daqui você só sai da igreja. Quando entra na presença do Senhor, você sai consertado. E você sai não com as 5 loucas, mas certamente vai sair com as prudentes. Aleluia. Então, as loucas mostraram. E quem já é da casa, falando da igreja, falando da presença, não estou falando daqui específico, estou falando de um modo geral. Quem já está na presença, observa, tem visão espiritual, vai entender. Ela não tem sensatez, ela é louca, mas ela tem a lamparina. A luz aparentemente está acesa, comparado às prudentes, porque as prudentes, você já viu, a lamparina, mas dentro viram também o azeite. Aí eu vim entender o que é, e indagar o que é o azeite. O azeite é o combustível, mas ele não é o carro-chefe, ele não é o centro para salvação, não é o azeite não. É a lamparina que precisa estar acesa, mas ele é o combustível para acender a chama. Porque quando a chama se apaga, há uma escuridão. E nessa escuridão, aí vem a meia-noite. Se apagarmos todas as luzes aqui, sem acender a lanterna do celular, se tudo der um apagão, ninguém se enxerga. Mas se ouve. Ninguém se enxerga. Ninguém vai olhar um para o outro. Mas ouve a voz. Sabe o que o Senhor quer dizer? Ainda na escuridão eu posso ouvir a tua voz. Aleluia! Aí as prudentes também estão vestidas, estão com as lamparinas, mas tem o seu azeite. A mesma coisa estão as toucas ou as nécias. Estão vestidas, são virgens,
estão no mesmo propósito, estão aparentemente adorando ao Senhor, mas está faltando a essência, está faltando o azeite, está faltando o combustível. Mas, pastora, o que é de fato o azeite? O azeite é, mesmo na espera do noivo, ele tarda. Ele tarda. Ele é que a igreja diz que é ele que está tardando. Mesmo na espera do noivo, as virgens estão se preparando. As virgens estão com seu azeite. Que azeite é esse? Quando eu estou no meu momento devocional. Quando eu estou diariamente na palavra. Aí eu lhe digo que Jesus me martelou. Cada um recebe o seu. Quando você está no momento em que é para fazer o trabalho de Deus, o azeite, o combustível, é quando mesmo você cansado, você está tendo uma entrega total para Jesus. Quando mesmo você desanimado ou desesperançado, ou na casa dos 10 da sua vida diária, mas você está, ainda que gemendo, não está, porque nem consegue falar, mas se você está na oração diária, na palavra, na busca incessante, nos gemidos inexprimíveis, e quando você também está, ainda que por dentro estrafalhado, mas também fazendo o querer e a vontade dele para o outro, aí você não fica louca. Aí você tem a salvação. Aí eu vou tardar. Eu estou sendo rápido. O tarda tem aqui dizendo, aleluia, e tardando o esposo, e tardando o noivo. Gente, quantas vezes nós ouvimos, da minha idade que eu ouço 51, quantas vezes nós ouvimos Jesus está voltando, minha avó já está voltando. Quanto tempo a gente não ouve? Imagine que é mais velho que eu ainda tenho. Conheço gente que tem 90, 80 anos, 100 anos. Quantas vezes servo de Deus que já ouviu que Jesus está voltando? Sabe o que é isso, meus amores? Jesus está tardando, que é porque ele é misericordioso, ele é longânimo, ele está esperando que você se conserte, que você dê um jeito do lado, aperta do outro, recebe, espreme, e que você também, de vez em quando, tem que chupar um limão sem açúcar, aleluia, para estar no regime espiritual, aleluia, recebe que está no regime, de vez em quando você tem que estar tomando um suco de tamarindo sem açúcar, de vez em quando você tem que estar tomando um felzinho, apertando de um lado e do outro, para quê? Para você estar com azeite, para você começar a transbordar, aleluia, mas aleluia. Quem é que não deu arroz de papai? Vai, diga aí quem é que não deu arroz de papai. Todo dia eu já fico pior. Foi aquele cipó desse tamanho. Eu tenho uma cabra, né? Na casa do meu pai, desse tamanho. Mas de vez em quando era aquela varinha de. Não, nome de goiabeira que minha mãe me pegava. Eita, quando dava misericórdia. Eu ficava. E ainda vai dizer entupa. Se entupa. E pulou. Aleluia! Sabe que isso foi um conhecimento e foi um aprendizado para mim? Porque hoje eu tenho caráter. Hoje eu tenho caráter. Porque eu fui ensinada na palmatória. Diferenciada, mas fui. Aleluia! Hoje ninguém pode até fazer mais nada. Porque olhar para a criança dele. Porque vai dizer, ô meu Deus, está precisando de psicólogo. Mas eu tinha uns 4 psicólogos lá, minha mãe me dava. Para mim, meus irmãos, começava com uma cara mais velha, começava com o às vezes terminava comigo, mais novo, mais velho, mais velho, mais novo. Era o quê? Aleluia. Era um remedinho amargo. Aleluia. Um cipózinho, um cinturãozinho, uma palmatória desse tamanho. Era os 4 instrumentos psicólogos que me envolveram, psicólogo. Hoje eu estou assim porque hoje eu respeito, eu sei o
no que é respeito, porque eu fui crescendo com os instrumentos psicológicos. Aleluia! Não quero dizer que hoje não tem uma forma psicológica de tratar sua criança, mas eu ainda me atento que a palavra do Senhor diz que precisa o açougue da criança. Ensinar a criança no caminho como é, ele vai pegar a linha. Né? Aleluia! Hoje não pode pegar a linha, dizer bom, eu ainda pego, né? Olhou feio, responde. Se eu olhar feio para minha mãe, que tem 80 anos, vai fazer 81 anos, misericórdia, era meu irmão, que já foi não jamais nesta terra. Era 33 anos de idade. Quando ele olhou feio, ela pegou a cadeira, pá! Para respeitar. Não estou dizendo da violência, mas quando o Senhor, Ele traz os tratamentos psicológicos, os instrumentos básicos. E um desses instrumentos básicos é: a gente precisa se enquadrar para ter a salvação. E precisamos ser exemplo para a salvação para outro. Aleluia! O único não vai descer aqui da terra, não, minha gente. Para usar, para o outro, não. Ele nos fala, o Senhor nos fala, o Senhor nos exorta, para depois ir para o outro. Por quê? Porque você, sendo exemplo, você arrasta multidões, você traz e diz quem era ele, quem era ela. Hoje está assim. Isso é admirável, não é idolatria, é admiração. É dizer, eu vou seguir este caminho. Por quê? Porque esse foi melhor. É igual os adolescentes, eu também era assim na época do seguro, os adolescentes. Eu vejo um tempo, só o sapato com medo, eu estou bonitinho. Aí eu quero copiar, porque o sapato é lindo. Nós mulheres, né? O livro que você comprou, ontem mesmo, mandalista, até hoje, menino de onde? Que roupa linda, você comprou a outra. Aí eu vi na China, eu falei, meu Deus, eu tenho que comprar mais barato. E eu comprei caro. Porque o que a gente vê de bonito, a gente quer. Vocês querem comprar algo feio? Não. Eu sou assim. Porque a gente necessita olhar o que é bom. Só que a Arnésia demonstrou, mas apresentou-se com a lamparina. Estava acesa, mas tinha um pinguinho. Aí vem a questão da reserva. O que Deus quer dizer nessa palavra? Que nem transbordou, entenda. Nem está transbordando. A igreja ainda não transbordou, igreja. Não. O que Deus está dizendo aqui que nem transbordou foi a reserva que fez com que as prudentes entrassem e fosse ao encontro do nome, entrassem para a festa. Entende? Foi a reserva. Glória a Deus. É essa reserva. Aí eu pergunto, como essa reserva eu vejo responder? Sabe o que é essa reserva? É quando você entra como nova comunidade. Eu lembrei de toda a minha história. Quando eu entrei na Assembleia do Deus, o carro, mas não fui formado. Aí, só passei um ano depois eu vim para Nova Jerusalém. Não contabilizei, vocês sabem que nós somos. Quando eu entrei, misericórdia, pense que eu fui forjada a terra e a fogo, e era preciso, e ainda continuo sendo, para a glória do Senhor. Mas quando eu adentrei na presença, o Senhor precisava tirar os carrapichos, aqueles que estavam maiores, para quê? Para transbordar o dom, para transbordar os talentos, para transbordar na minha vida, para me forjar e me formar. Para quê? Para eu ser um objeto de exemplo, um instrumento espiritual, psicológico para o outro. Aleluia! Pastor, a senhora se acha, com Deus eu me acho. Com Deus eu me acho. Com Deus eu me acho. Mas a gente só tem que procurar o equilíbrio. E com Deus se achar, mas não ser eu. É eu deixar Jesus amar o outro através do outro. Aleluia! É eu permitir que Jesus ame o outro através de mim. É eu ser melhor com o outro. Eu não posso ser melhor do que o outro. Eu tenho que ser melhor com o outro. Porque hoje eu posso não
não está bem, mas quando está bem, me levanta. Não importa que patamar você esteja. Você tem prudência quando você é sensata ou sensato. Quando você, em vez de lançar pedra, você diz, espera aí, eu seguro na pedra. Essa pedra eu vou fazer o quê? Como eu fui pedra e o Senhor me esmiuçou, eu também sou instrumento para esmiuçar essa pedra, forjar essa pedra, fazer uma linha do tempo nessa pedra, para ser uma escritura carta viva, aonde? Onde Deus te colocar. Aleluia, Jesus! Tardando nós! Ele está tardando porque tem tanta gente. Eu sou mandado primeiro ainda, Jesus! Ainda está forjando o nosso caráter, nossa identidade. Porque quando a gente for entrar na boda, na festa, na porta, abrindo escancarada quando o Senhor vem, venha, entre, e a suribionama da raça, quando diga, venha filha, venha filho, você estará transbordando. Aleluia! Ele é misericordioso, porque ele precisa da gente para levar as boas novas. Não se ache no poderio de machucar. O machucar é Deus. Você só tem que ser o instrumento para levar. E entenda, igreja, não é levar com doce, algodão doce, bala e mito. É levar com fel, porque o fim das coisas é melhor. O fim do processo é melhor do que o começo. Porque o começo você não pode entender e recuar. E estas loucas, as que não tinham sabedoria, meu Deus, as mórbidas, eu falo de alguns porque está dentro também das igrejas, está dentro do tabernáculos, ainda continuam. Eu não estou criticando, eu estou dentro da palavra. Continuam. O Senhor não a desprezou ainda no momento. Não vou nem querer chegar ainda no fim. Ele ainda tardou. Ele ainda esperou. Mas não adiantou. Aí veio o clamor. Aí veio, aleluia, a meia-noite. Quando a meia-noite fechou, quando chegou a meia-noite, elas não aguentaram, eles foram todas agora. Mas Deus me deu um entendimento de que meia-noite é tenebroso, é terrível, é escuro, é horrível. Mas é a meia-noite que o Senhor faz o teste com a gente. Não é no crepúsculo, não é 5 da manhã, não é 6 horas da manhã, é meia-noite. É meia-noite que todas adormeceram, mas há um entendimento aqui que o Senhor, Ele compreende que quando você entra, é perigoso. É maravilhoso. É um pular de cima, é um pular de baixo. Eu vou, pastor, eu estou aqui. Isso é alimento, está alimentando você. Aí sobe um pouco dessa noite. Isso é alimento, isso é azeite. É a reserva. Está se alimentando e vai para o evangelista, e vai para uma casa orar. Não, eu vou aqui, pastor, eu não estou entendendo nada, mas eu estou. Está se disponibilizando. Aleluia. E aí vai essa fervorosidade. Mas chega um período meia-noite que você precisa. Chega um período de fases de nossa vida. As fases. Lembra das 4 estações? Chega uma fase do inverno. Essa fase que você
que você tem sua malícia. E do ladinho da lamparina, ela está acesa, ela está com a reserva, mas a da Ginésia, a lamparina, é um fiozinho querendo se apagar. E o azeite está bem pequenininho, que o combustível já não está mais queimando para que a lamparina fique acesa. Mas todas estão no mundo. Há um entendimento, como o Senhor diz, eu compreendo quando você passa por situações difíceis, as adversidades. Eu compreendo quando você descansa. Eu compreendo quando você dorme. Eu entendo. Como? Porque quando ouve o clamor, quando diz, eu estou chegando, eu estou vindo, filha, filho, e vem 1 hora, 2 horas da manhã e diz, acorda porque eu preciso que você ore e interceda por alguém. Acorda, meu filho e minha filha, porque eu preciso que você clame o meu nome. Acorda, minha filha, porque tu me pediu algo, mas eu só vou dar quando você também começar a acordar e se alimentar meia-noite. Mas eu não estou enxergando nada, eu estou cega. Acorde, se ajoelhe, se esmerine, se lance no pó, porque eu quero te dar. E quando ele diz que quer dar, aí o Senhor está te alimentando. Aí as prudentes levantaram. As prudentes levantaram. As nessas levantaram também. Mas com uma grande diferença. As prudentes estavam e começou a clarear. Começou a iluminar. Começou a enxergar. O Senhor está aqui. Olha, eu senti isso. Olha, o Senhor começou a revelar na profundidade. Olha, o Senhor começou a derramar os dons. Olha, o Senhor começou, aleluia, a dar trepidez e ousadia para aquele. Olha, o Senhor começou a trabalhar na minha casa, trabalhar no meu lado, trabalhar no trabalho. Olha, elas começaram a enxergar e a trabalhar. E tinha certeza absoluta que entrar. Porque elas tinham a essência. A igreja está entendendo? Eu só estou passando. Aleluia. Mas as loucas, as moros, quando perceberam, o choque da realidade chegou. Sabe? Quando coloca, pega um fiozinho. Essa semana eu tomei um choque na escola, tomei um susto tão grande, meu coração veio aquela crise terrível, aliviado, me acalmei. Mas aquele choque, e sem, você não percebe, tocou. Tomou aquele choque? As moros, as inércias tomaram aquele choque. Como? Quando enxergaram que a lamparina apagou. E aí começaram a esperar. Como é que eu vou entrar? Jesus disse, o novo disse que vai estar vindo. Eu tenho que entrar na festa, porque eu já estou arrumada. Eu estou toda arrumada, eu estou linda. Já me maquiei. Já coloquei a farda. Eu vim para a igreja. Já eu vou louvar. Eu já estou aqui pronta, preparada. Mas a lamparina acesa por dentro morreu. Mas elas não sabiam o choque maior. Aleluia, já estou terminando. O choque maior. Elas tinham a certeza que teria salvação e queria entrar, queria louvar e ainda ia usar Deus para falar com o outro. A igreja viu? Usar Deus para falar com o outro. Não estou falando mentira, porque tem tantas instituições religiosas e dentro pessoas que se permitem usar Deus para falar e não é Deus. Amaciar o ego, ensinar o confronto de forma docilhar. E o Senhor não está nesse negócio. O Senhor diz que não é. Eu não quero nem citar os trechos dos livros e dos êxitos profetas. Muitos que falaram a verdade. E quem fala a verdade na terra, obediente aos céus, a terra não compreende.
contigo. A terra, ela vai sacrificar, ela vai querer matar. Mas se você fala a verdade de Deus, leva a mensagem que confronta, a mensagem que está libertando, não te preocupa, porque tu continua de pé. Muitas igrejas estão fechadas, mas essa é como muitas estão abertas. Pode estar no mas é aberta por quê? Porque a essência, a reserva do azeite nos seus lugares, a reserva de azeite aqui, a reserva de azeite aqui, a combustível, a essência de Deus, ela está aqui. E ela está aqui onde? Na parede? No altar? Não! Em nossas vidas, no nosso coração! Aleluia! E todas aquelas vidas se levantaram. Só para. Eu estou confirmando com a palavra. E aí as loucas, com o choque que tomou, foi as prudentes. Trazer para cá. Esqueci o cinto da roupa da farda. Esqueci o cinto. O cinto tão bonito, mas tinha que vir de cinto. Ou esqueci o sapato. Aí eu saí às pressas, um só um dia, e foi um sapato de um pé do outro. Como é que eu vou entrar? E aí eu vou me pé. Pastora, me presta o cinto. Me presta o sapato. Me presta o relógio. A igreja está entendendo? Você não pode emprestar algo que já está à beira da festa de entrar nas portas para ir para a festa. Não pode emprestar. A pastora vai dizer, mas minha filha agora não tem como. Eu só tenho um, comprei um. E tu não sabia, minha filha? Tu não sabia? Sabe aquelas coisas do improviso? Existe o improviso, sim, com a unção de Deus. Mas o improviso que constantemente você está se revelando que está já sem azeite, que já está acabando a reserva. Aleluia. O mesmo foi com essas mulheres. Só que o diferencial que as prudentes não puderam dar era porque eram egoístas? Não. Eram insensíveis? Não. Porque aquilo que é relacionamento com Deus, intimidade com Deus, não é vendido, não é dado. Relacionamento com Deus é com você, Deus, você não pode dar ninguém. Não há transferência. Não existe a intimidade, a essência que você tem para com Deus para o outro. Você pode ser essência para ensinar o outro, mas você não pode dar. Me presta aí o seu dom. Me presta aí, missionário, para ter o seu dom. E cantar, só que ele não quer cantar. O Senhor para não sei eu, né? Minha boa. Mas o dom que ela pediu eu não tenho. Me presta, pastor. Ao dom da revelação profunda. Não. Porque cada um tem sua intimidade com Deus. E tu não pode entregar, principalmente para quem ainda não está com o azeite completado. Aleluia! E as prudentes disseram, não vai comprar. Aí me veio, eu fiquei cheio. Peraí. Duas coisas loucas que eu fiquei assim. Peraí. Elas já chegaram sem o azeite. Está dizendo, é a palavra. E essa daqui foram comprar azeite. Se a prudente não pode dar, porque a unção de Deus não é dada e é comprada, como é que você vai comprar a unção ou o azeite? Aí, tão inércia, tão insensatas, que não conseguiram entender. Acabou, é o fim. Eu não consegui lá atrás. Eu não fiz nada lá atrás. Eu não fiz absolutamente nada para Deus. Eu só fiz uma coisa de fachada, mas na verdade eu não estava buscando a minha salvação. Eu não estava buscando o meu particular com Deus. Eu não estava de jejum, eu não estava de oração, eu não estava buscando a palavra. Todas as distrações estavam comigo porque eu gostava. No lugar de eu estar orando, aleluia, eu estava fazendo outra coisa e o mosquito passando e eu de junto com o mosquito, correndo com o mosquito. E quando eu queria, eu não tive, eu não quis. Eu não me esmerilhei, eu não quis ter força, mas aí o pensamento, meu Deus, elas foram ainda comprar
Graças a Deus que eu estou aqui na minha congrega, aqui eu fico ali para cá. Aleluia. Mas a minha rasa interpretação, entendimento, são as pessoas que sabem que está na comodidade do seu leito. Sabe que tem algo que está que Deus já falou, já usou profetas, porque quando Deus vem usar profeta, porque Deus já falou com você, porque mas tudo é teimoso, cabeça dura, osso duro de roer, pescoço duro, cerviz dura, coração duro, sabe o que está fazendo, tem a convicção, mas nem se reconhece que Deus me ajude. E vai buscar ajuda, não consegue, não quer buscar ajuda. Existem pessoas assim. Existem pessoas e infelizmente será o meu não reconhecimento. Está dentro da igreja, está louvando, está pregando, está tocando, está aqui. Eu falo aqui de modo geral. Não me bata, igreja. Está fazendo de todas as formas, meu Deus, e Deus está comigo também, porque está na vigilância. Está em tudo, mas não está com azeite. A aparência, mas não está com a essência. Misericórdia, Jesus. Me ame. Me ame, meu Deus. Falou comigo primeiro. Aleluia. Jesus, aleluia, e o Senhor faz isso. É um martelinho dele nas nossas vidas. E elas foram comprar pastor. Após elas ainda foram comprar. E de onde essa unção? Vai, me diz aí. Será que ainda existe para vender unção? Vai lá, e o pior que elas foram, compraram. A gente não sabe de onde veio, qual a fonte, mas Jesus sabe da relação, porque ele julga o que está na profundidade, na intimidade. Ele que me conhece no profundo, ele vai, ele esquadrinha você completamente. Gente, eu estou falando primeiro para crente. Aleluia. E aí compraram e vieram. E ainda vem na certeza de que vai ser salvo. Senhor, Senhor, abra a porta. Aí é duro. Você tem portas de oportunidades fechadas por tua causa. Eu estou falando só daqui da terra, porque a oportunidade espiritual, que saiu falar alguma coisa, eu só estou na palavra que ele diz. Eu não reconheço. Mas, Senhor, todo mundo me conhece aqui na terra. Eu tenho meu nome no cartaz, eu tenho minha foto no cartaz, eu sou conhecida, eu sou, como é que chama? Onde a missionária Daiane falou, influencer. É influencer. Eu sou, todo mundo curte lá, amei, eu coloco eu pregando, eu todo mundo me vê, eu coloco o vídeo, eu coloco tudo, as pessoas me veem, curte, ouça essa pessoa, pastor é uma bênção de Deus. Ela veio aqui, ganhou muita fama para Jesus. Estou citando ele, viu? Aleluia. Existe isso, esse tempo todo. Mas não tem porta de oportunidade aqui na terra. Eu fui abrir mercado aqui na terra. Mas no céu Deus está me conhecendo e sabendo quem eu sou. Está sabendo do meu particular. Será que eu oro dentro de casa? Só quem pode me conhecer no particular são os meus filhos e hoje meus esposos. Ou quem é da minha família me conhece. E pode dizer, mas era uma pouca espírito. Nossa, um pedacinho, como é que é? Um pedacinho de cavalo. Rebelde só. Mas hoje eles podem ver e falar diferente. Por quê? Por causa da reserva de azeite que eu procurei quando eu adentrei. Eu acho que eu não estou falando sozinha. Eu acho que eu não estou sozinha. Eu tenho certeza que muitos aqui tiveram as suas vidas transformadas com um pouquinho da reserva de azeite. E ele respondeu: em verdade vos digo,
vigiai. Eu anotei para não esquecer que o vigiar não é para o outro. O vigiar não é para o outro. O vigiar não é para mostrar para o outro que você está na santidade. Não. O vigiar é quando você toma posicionamento para contigo e Deus. A vigilância, ou a torre, ou o farol, você vai se tornar depois. Quando? Quando você consegue se vigiar e demonstrar no seu posicionamento o que você faz de forma transparente. Aí eu estava lendo sobre um teólogo, ele é bispo, foi, e historiador, Eusébio de Cesareia. Ele foi um cristão que orientou na igreja primitiva que o principal, o peso da palavra era estar em comunhão consigo, estar em comunhão com o outro, mas se preocupando não com a data que o Senhor ia voltar, mas com a sua alma. Porque isso é notório que a gente ouve. Não adianta eu ganhar tanta alma para Jesus, mas e a minha como é que está? Como é que estão as minhas vestes? Como é que estão as minhas atitudes para comigo e Deus? Aleluia! E o vigiar, eu estou terminando. E o vigiar é pregar o evangelho. É você estar em oração constante diária. É você manifestar o amor de Deus, o amor de Deus para com o outro. É você levar as boas novas. É você receber o Senhor na pequena reserva ou pequena força, através do azeite, para chegar ao dia glorioso de transportar a tua lamparina para o outro. Aleluia! Terminando. Louvado seja Deus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem a gente não sabe qual o dia. Mas enquanto não sabermos o dia nem a hora, ao soar da trombeta, nós precisamos se derramar, como foi representado aqui no quadro vivo, lançar aos pés do Senhor a raiva, o rancor, a inveja, a fofoca, a maledicência, a fermentação, a você ser tão empoderado ou empoderada, só que de forma tão negativa que arrasta o outro para o negativo, em vez de ser positivo. É você lançar na cruz, no qual ele ressuscitou por sua vida, para que você tenha uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida de prosperidade espiritual, uma vida de alimento com combustível para o Senhor, de alimento diário para você trabalhar cada dia, para você fazer a sua autoanálise e você se olhar e dizer: Pai, como é que eu estou hoje? Como é que eu posso me proceder para o próximo, para aquele que precisa ouvir a tua palavra através da minha boca, para aquele que eu preciso abraçar, aquele que eu preciso amar através de ti, para que ele venha para aqui, para minha casa, para que ele venha para a casa onde eu estou. Como assim eu fui recuperada ou recuperado, eu quero que o meu irmão se recupere. Para eu não pegar o martelo e simplesmente bater, estragar, espalhar a pedra e não poder mais escapar os fragmentos desse vaso que um dia foi vaso e que se tornou tão enfraquecido porque não estava com a reserva, não estava mais com a lamparina acesa. Como é que eu faço para acender a lamparina do meu irmão? Segura a mão.
outro. É tão fácil. Sabe o que é difícil? É a gente aceitar. Tem tanta gente que cai, levanta, cai. Aquela dança da quadrilha, na igreja, no mundo, a quadrilha não é assim? Dentro e fora, dentro e fora. E quantas vezes a gente não pode ver esse dentro e fora? Lá vem o outro, mas lá vem o outro traz. Mas ele aceitou hoje, amanhã saiu. Não tem problema, quem era tu, qual é a tua história, qual é o teu manuscrito, qual é a linhagem da tua história, que hoje você está aqui de frente, está de pé, serve para o outro, faz para o outro, porque o Senhor se negou e levou os nossos pecados, nos remiu e deixou o Espírito Santo, nosso amigo, consolador, para quê? Para não ser amigo, mas também nos orientar para quê? Para o outro. Por causa do outro, não é sobre mim, é sobre o outro. Ao soar o toque da trombeta, ao soar o toque da trombeta, eu estou falando aqui tecnicamente e com muita emoção do Senhor, quando for soar aqui, ao toque da trombeta, se ajoelhe com a tua alma. E a partir de hoje, é a ministração que Deus quer fazer na vida de vocês e na minha. Quando ouvir o toque da trombeta, se ajoelhe na tua alma. Está sentado, mas está de joelho. Você ajoelha na alma e no físico. E diz assim: Senhor, o que queres? Para eu poder mudar a minha vida, para eu poder me transformar, para eu poder ser melhor, para eu ser instrumento para a honra, para eu obter as riquezas e gorduras daqui da terra e dos céus. Eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoada, eu preciso de ti. Ao ouvir o toque da trombeta, igreja, era tudo, seja verdadeiro e sincero, muito sincero, muito autêntico. Deus, eu não posso, eu estou sem força, mas eu preciso de ti. Eu quero o Senhor, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu preciso também disso. Seja verdadeiro. Ao ouvir, eu creio e determino toda esta palavra que foi liberada à igreja. Vocês receberão as gorduras dos céus, multiplicarão as gorduras da terra e irão ser ressarcidos, irão ser recheados em abundância, recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida da igreja, sobre a vida financeira, sobre a vida espiritual, sobre a vida matrimonial, sobre os seus sentimentos, sobre o teu coração, sobre o teu trabalho, sobre tudo aquilo que você está passando e deseja. A igreja recebe essa palavra? A igreja recebe essa palavra? E assim eu agradeço ricamente, aleluia, essa oportunidade que o Senhor tem me dado aqui, desse ministério, no qual em espírito e coração eu nunca saí. E hoje estou puramente retornando para a glória e honra